Oi, pessoal. Nessa aula de hoje, nós vamos estudar um pouco sobre a obtenção de alimentos pelos seres vivos. Então, primeiramente, de onde vem o alimento? Sabemos que todos os seres vivos, eles precisam de alimentos, pois eles são sua fonte de energia e de matérias para sobreviver, se desenvolver e se reproduzir. Os seres vivos, eles podem obter alimento de duas formas: produzindo o próprio alimento ou alimentando-se de outro organismo. Produtores. Os seres vivos que produzem o próprio alimento são chamados de produtores. Então, todo ser vivo que vai produzir o próprio alimento é chamado de produtor. São os produtores. E os produtores incluem as plantas, predominantes nos ambientes terrestres, as algas e certas bactérias que são encontradas principalmente em ambiente aquático. A maioria dos produtores, eles fazem a fotossíntese. Acredito que muita gente já ouviu falar e conhece e sabe o que quer dizer a fotossíntese, Nesse processo de fotossíntese, os seres vivos eles utilizam água, gás carbônico e energia luminosa do sol para produzir açúcares utilizados como alimento. O outro tipo de ser vivo são os consumidores, que são seres vivos que se alimentam de outros organismos ou de parte deles, como folhas, frutos, sementes e ovos. Todos os animais, inclusive o ser humano, são consumidor. Então, todos os animais, seja ele aquático, terrestre, aéreo, todos eles são consumidores, porque eles necessitam de um alimento, Eles precisam de um alimento. E eles não vão produzir o seu próprio alimento, eles vão se alimentar de um outro organismo. Então, aí são chamados de consumidores. Os decompositores são seres vivos que se alimentam de partes mortas ou de resíduos de outros seres, como fezes e restos vegetais. São representados por várias espécies de fungos e bactérias e estão em todo o ecossistema, transformando em compostos mais simples que podem ser aproveitados pelos produtores. Lembrando lá no início quem são os produtores: plantas, algas e bactérias. Então, as bactérias elas podem utilizar esses materiais que foram desenvolvidos pelos decompositores, Os decompositores são quem? Fungos e bactérias, Então, as bactérias vão se alimentar de restos de outros animais que já morreram, restos de vegetais, as fezes dos animais, vão se alimentar disso e vão também transformar esses restos em outros nutrientes que vão nutrir o solo e vai servir também de compostos que serão aproveitados pelos produtores, pelos seres vivos que produzem seu próprio alimento. São, portanto, responsáveis pela reciclagem dos nutrientes. Então, os decompositores, eles são os que vão reciclar os nutrientes do ambiente. A maioria dos organismos decompositores são microscópicos, ou seja, só podem ser vistos com auxílio de um microscópio. Então, a gente encerra nossa aula com esse lembrete aí, que na próxima aula, dia 10, às 8h30, nós temos nosso teste avaliativo de ciências. O conteúdo desse teste avaliativo é o sistema nervoso humano. Aí nós temos as páginas que eu vou enviar no grupo para vocês, que é da página 162 do livro de ciências e página 167. Como vocês não têm o livro, então eu vou colocar a foto das páginas do livro para ajudar vocês. O sistema nervoso humano é um conteúdo que nós já estudamos, então eu também vou enviar o vídeo da explicação desse conteúdo. Lembrando que a participação de todo mundo é importante, pois o teste tem uma pontuação de 5 pontos para o quarto bimestre, Que é uma pontuação bem considerável, a metade da nota do bimestre. Então, estejam todos presentes. Quem tiver algum compromisso, algum imprevisto, me comunica antes,
tá certo? Então, sem falta, todo mundo na próxima aula estejam presentes para participar do nosso teste avaliativo. Quanto ao conteúdo de hoje, caso alguém tenha alguma dúvida, é só entrar em contato comigo ou assistir esse vídeo aí quantas vezes quiser, até conseguir fixar melhor o assunto e poder realizar a atividade que ficará disponível no grupo. Uma atividade simples, mas se caso tenha alguma dúvida, vocês me mandam mensagem no privado, certo?